Sejam muito bem-vindos, galera do YouTube. Esse é o meu canal chamado de Gabriel Dets e hoje nós vamos estar falando de como você consegue sair ali da poupança e partir para os outros investimentos, o do porquê que você deve investir, tá ligado? E esse vídeo é especialmente para aqueles que me chamam no Instagram perguntando: cara, eu quero começar a investir e como que eu começo? Para você investir, você precisa necessariamente de dinheiro, tá? Que não tem como você investir sem dinheiro, e de um CPF, somente isso. Porém, é aí que começa a surgir as enormes dúvidas de quem está começando. Se você é uma pessoa que não conhece nada de investimento e está começando agora, essa série de vídeos vai te ajudar bastante a você a entender e a começar a investir. Porque eu vou falar tanto ali da parte de tesouro, eu vou falar tanto ali na parte de ações, na parte de fundo imobiliário e partindo para criptomoedas, tá legal? Então, se você tá querendo começar a investir, assista todos esses vídeos em sequência que vai te dar uma boa noção do que você vai estar fazendo com o seu dinheiro, tá legal? E só pra gente já deixar claro do porquê a poupança é tão ruim assim, seria basicamente que a poupança ela existe uma regra de remuneração, tá legal? A poupança ela consegue ser o pior dos casos, tanto em rentabilidade e como em liquidez, não que ela tem 100% de liquidez, mas em segurança. Para quem não sabe, existem ali através dos bancos, das instituições financeiras, um carinha chamado de FGC, que seria o Fundo Garantidor de Crédito, tá legal? Então é basicamente, se o banco que você tem o seu dinheiro quebrar, ele é obrigado a te devolver no valor de até 250 mil reais. Então se você hoje tem 1 milhão na poupança, você está correndo um risco enorme do banco quebrar e ele não ser obrigado a te devolver os 100% do seu dinheiro. Porém, existem outros investimentos mais seguros do que a poupança, tá legal? E para você entender a rentabilidade da poupança, como que funciona, você precisa entender da Selic, tá legal? A Selic ela passa geralmente no Jornal Nacional ou qualquer site que você abrir hoje em dia falando um pouquinho sobre economia, vai estar mostrando o valor dela atualmente e quando tem aumento também vai mostrar, quando diminui também vai mostrar. É bem fácil de você entender onde você encontrar os valores da Selic. É só você digitar Infomoney, digitar Status Invest ou até mesmo assistir no Jornal Nacional à noite que você já vai saber o valor da Selic. Mas na poupança seria basicamente do que? Existem duas regras, tá legal? A primeira regra é para quando a Selic é acima de 8,5%. Quando a Selic é acima de 8,5% ao ano, a poupança vai estar pagando 0,5% ao mês mais uma TR. Essa TR que seria uma taxa referencial que deriva ali da TBF, que você não precisa saber disso, ela simplesmente pode se considerar bem próximo de zero, tá ligado? Ela não chega nem a meio do meio por cento. É considerar ela como zero, não considera ela. E a Selic, quando está abaixo de 8,5%, a poupança ela paga 70% da rentabilidade da Selic mais a taxa referencial. Então, logo de cara, a gente já consegue perceber que a poupança é o pior investimento possível. Porque se você tem uma conta em uma corretora e você consegue aplicar o seu dinheiro no tesouro que paga 100% da Selic. Então, a poupança é o pior dos casos. Mas vamos estar começando do passo a passo aqui para você conseguir entender e ficar de uma maneira mais fácil de você começar a investir. E o primeiro passo que você teria que fazer, cara, para tudo agora que você está fazendo, pega um caderno ali de pão, pode ser qualquer coisa que você possa anotar, pode ser no Excel, no caderno, você precisa necessariamente anotar quanto que você ganha e quanto que você gasta. É simples. Você vai criar uma partezinha chamada de receita e outra chamada de despesa. Receita seria tudo que entra na sua parte ali do mês do quanto que você ganha. Então, seu salário é receita, se você ganha aluguel de alguma casa é receita, bônus entra como receita e despesa é tudo que sai dinheiro seu. Então, se você paga Netflix, você paga academia, se você tem pagar energia, se você pega faz compra, é bem simples. Isso daí você tem que fazer tanto se você já tem uma família ou se você é solteiro, você tem que ter um controle de quanto que você ganha e quanto que você gasta, porque não tem como a gente investir, não tem como a gente fazer nada com o dinheiro se simplesmente não sobra dinheiro. E aí existem alguns casos. O primeiro caso é de quando você gasta mais do que ganha, tá ligado? Se você gasta mais do que ganha, existem duas possibilidades. Uma é você cortar custos para conseguir investir, ou pelo menos para ficar no 0 a 0. E a segunda seria de você ter uma renda extra, porque quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você vai ter para investir. Investimento ele pega, não faz milagre no seu dinheiro, ele apenas multiplica o dinheiro que você tem. Então se você colocar somente R$ 1.000 lá nos investimentos,
Isso a curto prazo não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Mas se você coloca R$ 1.000 todos os meses durante 10, 20, 30 anos, você vai conseguir fazer uma bola de neve gigantesca. E muito provavelmente, se você investir por vários anos, você chegue e até ultrapasse alguns milhões de reais. O segundo passo ali que você precisaria é basicamente ali organizar a sua vida financeiramente. Você precisa pegar e colocar ali, 50% dos meus ganhos eu vou estar colocando para pagar minhas contas essenciais. 30% para meu lazer, para os meus desejos e 20% para eu estar investindo, tá ligado? E o porquê você fazendo isso é bacana, porque você não perde o controle de nenhuma parte da sua vida, porque às vezes a pessoa nunca investiu na vida e de repente quer começar a investir 100% do salário. Isso é basicamente impossível, você vai começar a pegar, se privar de muitas coisas da sua vida. Porém, quando você tem esse controle, você consegue aproveitar tanto no momento atual, que seria o presente, quanto o futuro, que quanto mais tempo passa você investindo, mais dinheiro você consegue acumular. O próximo passo que você precisa entender é basicamente que se você somente guardar o seu dinheiro, ele não vai te deixar rico. Você precisa fazer ele trabalhar para você. Você precisa investir, porque quando você investe, você multiplica o capital que você tem. Então se você simplesmente guarda R$ 5 na poupança ali, guarda R$ 1.000 na poupança, em 10 anos você vai ter aproximadamente R$ 120.000. É um dinheiro bacana, eu sei. Porém, se você investe esse dinheiro, você consegue ali um retorno ali de quase R$ 300.000. Então essa diferença é causada principalmente pelo tempo e por conta da rentabilidade. Então você precisa colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. E depois que você já fez ali toda a sua parte de planejamento, já separou ali quanto que você vai guardar por mês, já pegou, fez ali tudo uma parte de estruturação da sua vida financeira, que muito provavelmente você não tem até hoje, que você está tendo agora, que eu espero muito que você esteja fazendo, você precisa criar a sua reserva de emergência. A sua reserva de emergência precisa ser em torno de 6 a 12 meses do seu custo de vida. Então é basicamente, se você gasta 5.000 por mês, você multiplica esses 5.000 por 6. Basicamente você precisaria ter uma reserva de emergência entre 30 e 60 mil reais. Muita gente vai estar falando assim, nossa, mas eu preciso fazer realmente essa reserva de emergência. Achei que era simplesmente criar uma conta na corretora e começar. Você pode fazer isso daí, porém quando você pula essa etapa da reserva de emergência, o que pode acabar acontecendo? Primeira coisa, se você está indo para a renda variável, você pode precisar do dinheiro que você investiu em um momento que as suas ações e seus fundos imobiliários estejam em baixa. Então isso é muito ruim, porque você vai ter que realizar um prejuízo, sendo que você poderia ter evitado, tá ligado? Porque a renda variável ela é bastante volátil. Então pode ser que bem no exato momento que você precise desse dinheiro, você esteja bastante negativo na sua parte de renda variável, que seria nas suas ações e nos seus fundos imobiliários. Nas criptomoedas eu nem vou estar falando nada, porque se você não tem reserva de emergência e investe 100% em criptomoeda, você é simplesmente um maluco, tá ligado? O segunda coisa ali, a renda fixa, tá ligado? A renda fixa, você deve deixar a sua reserva na renda fixa. Pode ser a reserva de emergência na poupança, pode ser no Nubank, pode ser em qualquer lugar. A sua reserva de emergência, ela não necessariamente precisa render alguma coisa, porque esse não é o objetivo central. É claro que se ela render alguma coisinha ali, vai estar dando um pequeno bônusinho ali para você, porém não é esse o objetivo da reserva de emergência. Reserva de emergência é para alguma emergência. Muita gente pode estar reclamando nesse exato momento que de 6 a 12 meses é muito tempo que vai demorar para juntar esse dinheiro, porém é a melhor solução. Uma outra solução que também pode ser bastante viável é que se você tem uma vida financeira já um pouco mais estável, é de que você construa sua reserva de emergência ao longo que você está começando a investir. Então você começa investindo R$ 500 por mês, você vai separar 300 para sua reserva de emergência e vai investir esses 200 para ter uma rentabilidade um pouco maior. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo. Lembrando, não se esqueçam de se inscrever e assista os vídeos que vai estar logo em sequência, que eu vou estar falando dos primeiros investimentos, quais que seriam os mais bacanas, os investimentos que você deve ficar longe e várias outras coisas. É isso aí e até a próxima.